aqui também. E agora taca-lhe pau, né? Qualquer coisa, só vai me perguntando aí que via chat ou mesmo via microfone, não tem problema, tá bom? Bom, vocês lembram o que era o Scrum? Eu cheguei a dar, acho que foi a nossa última aula. Lembra ou não? A gente estava Não. falando sobre gestão de projeto, né? E aí a gente fez umas atividades via project, umas atividades práticas. Deixa eu desativar esse mudo desse cidadão aqui. Aê. E, qualquer coisa você fala aí, viu, William? É que eu ativei porque você deve estar mexendo no seu microfone. E aí a gente começou, acho que no último dia, eu falar sobre Scrum. Então é o seguinte, a gente viu sobre gestão de projetos, o PMI, ele é a forma tradicional de gestão de projetos, tá certo? O que quer dizer isso? Ele tem essa forma tradicional, ela tem toda uma característica de acompanhamento e de gestão e que no decorrer do tempo, aí dos anos, mostrou-se em alguns setores, em algumas áreas, um pouco ineficiente, tá? Então eu estou dando essa resumida, porque aí a gente já engata no slide e fica rápido. E aí, o que aconteceu? Foi se desenvolvendo metodologias de gestão de projetos que eles chamaram, né, passou a se chamar de metodologias ágeis, que é uma gestão um pouco mais aproximada em determinadas áreas, aonde o abstrato ele é mais presente do que em outras áreas, tá? Então, um exemplo clássico, né, de um projeto de engenharia, né, e um projeto de arquitetura, tá? Então, são das mesmas áreas, vamos dizer assim, mas um é mais, mais fixo, né? Vamos dizer assim, menos abstrato, né? Eu estou lidando com ponte, eu estou lidando com construção de prédio, é alicerce e não sei o quê, e isso é dentro da gestão de projetos, ela não requer uma mapeabilidade tão grande assim, né? E aí dá para você, por exemplo, tocar uma construção de um prédio de 15 andares através de gestão tradicional de projetos, que seria o PMI. Porém, você tem algumas situações em que esse abstrato ele se faz mais presente, né? De que maneira? Principalmente, por exemplo, o desenvolvimento. O seu cliente ainda não tem aquela, às vezes, noção clara do que você está falando e, ele vai meio que na tua onda, né? Ele nem sabe, às vezes, falar o que ele precisa de fato. Você acha que você entendeu e aí você fica um tempão desenvolvendo, não mostra nada para ele, não tem um jogo de cintura, você fica meio travado nas modificações, principalmente no desenvolvimento. É complicado você ficar muito tempo sem mostrar, porque às vezes se o cara não gostar ou se tiver errado, principalmente o processo, porque tela, essas coisas é uma coisa. Você errar processo é muito complicado. Por quê? Porque isso, bem provavelmente, vai precisar ter uma alteração de banco, né? Banco de dados, de codificação, ou seja, vai entrar front-end, back-end, vai entrar todo mundo na parada, retrabalho e esse custo elevado. Então, eu preciso ter uma gestão mais aproximada e esses tempos, né, de amostragem, eles têm que ser encurtados, porque se tiver que dar ruim, eu consigo resolver isso de maneira bem mais rápida. E aí, consequentemente,
mente, eu consigo acertar mais do que errar. E aí eu lembro que eu dei uma analogia para vocês, que foi a seguinte coisa: eu divido a sala em dois grupos, vocês vão lembrar disso, com certeza. E eu dou a mesma tarefa para os dois grupos, que é o quê? Construir um vaso. Um vaso de argila, né? Só que eu tenho nesses dois grupos características diferentes. Um eu falo que ele não vai me mostrar nada, que ele só vai fazer uma entrega daqui 4, 5 meses. E o outro grupo, eu falo que ele tem que me mostrar a cada um mês, a cada 20 dias, sei lá, o resultado do vaso. E aí eu perguntei para vocês, quem vocês acham que lá no final tem a chance de entregar o vaso da qual eu imaginei quando solicitei o serviço? E aí todo mundo falou, é quem entrega mais vezes, né? Então é justamente isso a gestão ágil. O seu projeto, ele vai tomando forma conforme o andamento, né? Você não está preocupado muito com o projeto inteiro, com a previsibilidade do projeto inteiro. Você não quer saber disso aí. É claro que você enxerga isso, tá? Uma coisa é você não enxergar, a outra coisa é você não se preocupar muito com isso, né? Eu sei aonde eu quero chegar ou aonde eu tenho que chegar, mas nesse momento a minha preocupação é o aqui e o agora. Então, eu tenho que construir essas entregas, o que eles vão chamar de sprint e tal, não sei o quê, tem uns conceitos lá, e aí eu vou construindo esse meu projeto a cada entrega. Então, a chance de que eu chegue lá no final com um projeto que de fato atenda à demanda do meu cliente acaba sendo muito maior. Ou seja, de alguma maneira, eu minimizo a questão do projeto dar errado, tá? Porque num PMI, por exemplo, você tem uma grande chance de dar errado. Por quê? Justamente isso. Você se preocupa com um todo, principalmente com o caminho crítico e não ficar atrasando e não sei o quê. Ai, meu Deus, e agora? E você se preocupa muito com um todo por vezes, acaba não olhando muito para o aqui e o agora. E essa visão muito sistematizada, numa situação que acolha isso, ok, funciona perfeito. Mas existem cenários que não trabalham muito com isso. E aí isso acaba sendo uma contribuição para que as coisas não deem tão certo assim. E a parte de programação, ela vai muito para esse lado, por esse caminho, né? Ela é muito maleável, ela é muito instável, e eu preciso justamente ter uma proximidade e, sobretudo, jogo de cintura para que eu consiga, mediante o vento, eu conseguir me posicionar para não cair, tá? Então, esse é o resumão e é a contextualização da diferença de uma para outra, né? Basicamente, o software para acompanhamento pode ser o Project nos dois. Existem softwares também, por exemplo, na verdade até um site, o Project for Me, que ele é até mais indicado para a questão do Scrum. Mas, na verdade, você consegue trabalhar a metodologia ágil até dentro do Project, porque é uma filosofia, né? E a ferramenta, ela vai acompanhar o que você precisa fazer desde que você possa adaptar as suas tarefas para tal, tá certo? Então, basicamente é isso.
Tudo bem por enquanto? Desculpa. Entendido Tranquilo, por enquanto? tranquilo. Bom, então vamos lá. Então vamos começar a rodar os slides. Agora você vai ver que eu vou conseguir rodar mais rápido, mesmo sendo um caminhão de slide, mas eu vou conseguir rodar de maneira bem mais fluente aqui. Então eu começo a falar o que é um projeto. Isso não independe, né? Qual é a sua metodologia? Projeto é um esforço temporário, ou seja, ele tem começo, meio e fim, e que, sobretudo, o fim dele resulta num produto, num serviço, em algo exclusivo, tá? Então, o projeto, ele tem que ter começo, meio e fim. Não existe projeto que não acaba. Aí é processo, tá? Projeto tem que ter fim. Mesmo que a partir dele nasçam outros projetos, né? Então, por exemplo, o seu cliente, né? Ah, nossa, eu não sabia que poderia ficar assim. Ah, e agora eu quero tal coisa, né? Ó, tudo bem, a gente pode fazer, sem problema nenhum, mas não agora. A gente divide aí, a gente põe numa segunda etapa, né? Ou num segundo projeto, a gente engata um no outro, mas eu preciso entregar isso que estava no escopo combinado. A partir desse momento, depois que eu entregar isso aqui, você quer partir para outras coisas aí, então é outro projeto, tá? Não embanana, porque senão você vai se perder, certo? E aí eu já entro na questão do gestão de projeto tradicional e o ágil. Aqui, o que acontece? O ciclo de vida, esse é o ciclo de vida do tradicional, né? Então, eu tenho a definição, ou iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, né? Essas coisas no ágil, elas não são tão claras, a coisa acontece de maneira bem mais dinâmica, tá? Aí eu venho falando aqui justamente na questão do tradicional, né? Então, lá, foco no planejamento do todo, né? Ou seja, o cara tem a visão sistêmica, ele é obrigado a ter essa visão sistematizada. Ele não pode se preocupar, não é que ele não pode se preocupar com cada etapa, ele deve se preocupar com cada etapa, mas ele não tira o olho do fim, né? Então, é um guarda-chuva que ele não sai de baixo. E esse guarda-chuva do fim, no Scrum, fica um pouco mais distante, né? Eu não estou muito preocupado com isso, né? A coisa é mais dinâmica. Envolve muita documentação, mas eu acredito que documentação é algo, é um mal necessário, né? Mudanças acabam sendo resistidas. É justamente isso. Você não tem muito jogo de cintura, né? Por quê? Porque essa mudança eventualmente vai respingar no caminho crítico, que são aquelas é, etapas ou tarefas que, se ela sofrer a alteração, consequentemente, essa alteração será replicada no final. E aí, bem provavelmente, vai atrasar o seu projeto. E é o que o cara não quer, tá? Então, são essas pequenas coisas que não são vistas de forma bacana, né? Aí, o que é interessante, né, para um projeto de gestão tradicional, olha lá, uma ponte, um, um prédio, perfeito, isso aí cai igual uma luva, tá? Não tem problema nenhum. Agora, num projeto de arquitetura, talvez já não dê certo. Por quê? Porque vamos imaginar que
construa 50 casas da mesma forma, em termos de estrutura, são iguais. Só que aí vem um arquiteto e fala: agora eu vou estruturar, eu vou decorar, eu vou personalizar a sua casa. Esse projeto vai ser igual para todas as casas? Não, né? Por quê? Porque o que eu acho legal, o William, a Letícia, a Mônica, a Yasmin, Michele, pode não gostar, né? E vice-versa. Então, ah, nesse sentido, é um projeto mais ameba, né? Mais mole, é um negócio mais que tende a ser não tão padronizado. E aí, um projeto de desenvolvimento, né? Aí, filho, aí lascou mesmo, né? Porque cada projeto de desenvolvimento, não só desenvolvimento, infraestrutura, qualquer coisa, qualquer implantação de tecnologia, ela não segue um caminho muito reto, né? Ela é tortuoso. Mesmo que eu, por exemplo, eu trabalhei algum tempo, há bastante tempo atrás, com um software para farmácia, né? Fazia toda a região, tal, até comecinho de Minas, mas tinha a software house tinha cliente até quase lá na Bahia. O que acontece? Mesmo sendo esse o negócio da software house, ou seja, a gente trabalhava com farmácia, cada implantação era diferente. Cada implantação tinha a sua especificidade, o seu cliente tinha, né, a sua especificidade. Cada cliente tinha farmácia que era pequenininha, era o dono lá, né? E o cara te dava um trabalho lascado, porque ele não entendia nada, tudo que você perguntava para ele, ele não sabia te informar. E tinha grandes redes, com 20, 30 lojas de farmácia, que tinha uma equipe super capacitada e que te facilitava a vida pra caramba, né? Era uma beleza. Então, mesmo sendo tudo farmácia, mesmo porque cada farmácia ela acaba trabalhando de um jeito a parte da retaguarda, e aí, até o próprio William aí, por exemplo, ele pode falar, né? Cada empresa tem coisas que são iguais, não pode mudar em relação, porque é legislação, questão de ponto e coisa e tal. Mas tem coisas que são especificidades de cada empresa. E aí você tem que ir lá e entender como é que ele trabalha aquela informação e a partir daí você tentar customizar isso dentro do seu projeto. E aí, falou essa palavra, customização, é aonde começa a dar zica, tá? Por quê? Porque é a parte de modificação pura. Não era o que você havia previsto. E aí é onde os problemas começam a aparecer. Quanto mais customização existir, menos previsto é o caminho, né? Você não tem previsibilidade nenhuma. Você não sabe com exatidão qual que é o caminho que você vai percorrer. E aí começa a ter problema, certo? E aí agora a gestão de projetos. Então aí fiz um paralelo, né? E aí boa parte dela eu já falei, né? Então, na metodologia ágil é dirigido por valores, né? Não valor financeiro, valores de entrega, né? Eu me comprometo a fazer aquela entrega, aquele momento, né? E eu tenho que entregar coisas que funcionam. Não adianta eu entregar minha boca. Ah, mas isso aqui não está muito bom. Ah, não, isso aqui lá no final a gente vê, né? Não é bem assim, tá? E claro, né? Como é um negócio que a
a imprevisibilidade é uma constante, tem que ter uma colaboração do lado de todo mundo. Todo mundo tem que entender isso, né? Claro que você não é aquela festa do caqui, vamos fazendo aqui, a hora que der, deu. Não, não é isso. Você tem datas, você tem entregas, claro que você tem. Mas há modificações, não são vistas como um negócio absurdo. É previsto, não, tudo bem, vamos mudar aqui, mas é que todo mundo, de uma certa maneira, entende aquilo, aquelas modificações, e consegue, junto, construir aquele, aquela etapa de maneira mais satisfatória, tá certo? E aí, mais ou menos, o fluxo essa imagem, inclusive, aqui, ela vai aparecer várias vezes aí nos slides, tá? Mas é mais ou menos esse o fluxo do Scrum. Então, o que é o backlog, né? O backlog é aquela ideia do produto que você precisa entregar, tá? Aí começa a aparecer o tal do sprint, né? Junto com o backlog e o sprint. O sprint, como de corrida, né? Daquele sprint. É, aquele pequeno momento que você vai se preocupar. Você tem a visão do todo. Se você olhar aqui, eu sei o que é que eu tenho que entregar como um todo, mas nesse momento eu, eu me, eu me interesso só numa pequena parte. É isso que eu preciso te entregar. E aí, em cima disso, qual que é o meu sprint para cada etapa dessa? De 2 a 4 semanas. Então, no máximo 4 semanas, esse troço tem que estar pronto e funcionando. Não pode estar meia boca, certo? Então, parte do princípio, né? Que até em programação tem muito lá, que é o método Kruskal, algoritmos gulosos, né? Como que pode ter um nome desse, né? Algoritmos gulosos, é um inferno isso. Mas o que dizem esses caras? Eles falam assim, ó, isso em programação, tá? Eles falam assim, se você toma determinadas escolhas, faz determinadas escolhas, que são menores do problema. Eu tenho um problema maior e eu tenho os subproblemas. E aquela decisão que eu tomar, ela é considerada uma escolha ótima ou a melhor que eu tinha condições de fazer. Para aquela pequena situação, teoricamente, o meu problema maior vai ter uma solução ótima. Tá certo? Eu vou fazer uma analogia para você entender o que eu fiz aqui. Imagina um entregador, já que estamos na era dos entregadores, né? Imagina que ele tem, pode ser um motoqueiro, carro, tanto faz. Ele tem umas entregas dentro do mesmo bairro. Tem lá umas 10 entregas, tá? E ele faz um itinerário muito automatizado em que, com menos ruas percorridas ou quarteirões percorridos, eles, ele consegue fazer todas as entregas de maneira satisfatória no menor tempo. Então, cada entrega que ele fez, ele tomou uma decisão específica para o caminho que o levaria para a próxima entrega, né? Ou seja, ele foi tomando certas atitudes ou escolhas que ele foi assertiva, ele acertou cada caminho, aquele caminho que ele fez, aquele pequeno caminho do ponto A para o ponto B, era o melhor caminho de fato, né, em termos de distância, de para economia, né, de autonomia e tal. E ele foi acertando todos os caminhos possíveis até que ele fizesse as 10 entregas. Como ele foi entregando de maneira correta o caminho, né? Ele foi escolhendo de maneira correta cada caminho. Isso quer dizer que quando ele fez todas as entregas,
ele teve uma solução ótima, ou seja, o caminho que ele fez como um todo foi o melhor caminho que ele poderia ter feito. Mas esse melhor caminho genérico, ele se faz de pequenos caminhos bons. Você não faz um caminho ótimo com todos os caminhos ou escolhas ruins. Você entendeu? Você não faz. A sua vida lá no final, você vai olhar para trás. Se você só teve boas escolhas, tal, beleza, você chegou teoricamente num ponto bacana, tal, não sei o que da sua vida. Se você só fez escolhas ruins, impossível você estar num lugar bom. Não tem como fazer isso. Então, é isso que diz o Scrum, né? Por isso que ele vai destrinchando. E aí, como ele vai fazendo, teoricamente, esse desenvolvimento bem aproximado, pô, de 2 a 4 semanas é um troço muito rápido. É, Quando juntar tudo, eu bem provavelmente terei um desenvolvimento o mais perfeito ou menos problemático possível. Por quê? Porque ele se fez de momentos corretos, de escolhas e acompanhamentos e tal. Então, o teu sistema lá no final, ele vai ter muito pouco erro ou quase nenhum erro de entrega, né? Vai estar perfeito ou muito próximo disso, tá? Então, é isso que preconiza o Scrum. E aí, ela, reuniões diárias, cara. Todo santo dia. Claro que não é uma reunião de 2 horas, reuniões de 15 minutos, para você saber exatamente o que está sendo feito e o que tem que ser feito hoje, né? Ou seja, amanhã, na hora que fizermos de novo a nossa reunião, o que era para ter sido feito hoje tem que estar pronto. Se vira nos 30. E tem que estar funcionando. Por quê? Porque bem provavelmente, na hora que eu entregar ou na hora que eu for mostrar, né? Porque o dono do projeto ele pode até participar, mas vamos supor que ele não participe dessa reunião diária, mas que ele participe de uma reunião semanal. Na hora que eu mostrar essas pequenas entregas, ele vai falar, tá ok, ele homologa ou não esse meu projeto, tá? Ou esse meu sprint. Por enquanto tá tranquilo? Tranquilo não tá, né? Coisa pra caramba. Ah, tá tranquilo. A teoria é muito mais fácil do que a prática, viu? Te garanto isso, tá? Ah, por quê? Realmente. Olha. Não, gente, eu acho que eu até Tem que ser comentei o com você. contrário. Mas na vida, tudo na teoria é mais fácil. É, Você É. entendeu? Então, é ó, só verdade. para você, não é? Só para vocês entenderem. Pô, eu não sou especialista, expert em gestão de projetos dos dois aspectos, mas eu entendo relativamente como é que tem que funcionar um projeto, tanto um como o outro, eu sei trabalhar nesses projetos e eu sei se está indo bem ou não. Posso não ser um expert, né, com 20 anos de experiência, e tal, mas eu sei relativamente como é que funciona esse tipo de coisa. Eu acho que eu já falei para vocês, eu montei uma equipe há uns anos atrás para fazer um projeto de desenvolvimento. A princípio eu pedi 1 ano, durou quase 5 e não entreguei o que eu queria, né? Então, para você ver, e aí tive que devolver dinheiro, todo mundo ganhou dinheiro, menos eu. Para você ver que mesmo eu tendo ideias exatas de como tinha que ser feito as etapas, qual que era o caminho que a gente tinha que percorrer, acabou que não deu certo, tá? E aí, só para exemplificar vocês como é que
que a coisa anda, né? É muito difícil, tá? Uma comparação rápida entre as duas etapas, a de cima é a tradicional, de baixo a ágil. Então, olha só que interessante, né? Eu tenho lá todo um desenvolvimento e olha lá onde que eu tenho a entrega no primeiro caso, né? Tudo bem que antes disso, com certeza você já mostrou para o seu cliente algo, mas para você mostrar algo, você tem que analisar, desenhar, desenvolver, testar. Só aí, né, a hora que você faz o deploy, que é a compilação de fato e tal, só aí que você vai mostrar para o cara, né? E aí, teoricamente, se o cara falar, não, filho, tá errado, não é isso não. Não é esse o cálculo, não é esse o fluxo. Cara, você se ferrou, porque vai ter um retrabalho gigantesco dependendo do que for. E no caso da, da metodologia ágil, você tem etapas muito claras de entrega. Basicamente, depois de cada sprint. Então você dá um sprint, entrega. É isso, beleza, vamos para a próxima etapa. Dá outro sprint, entrega. Dá outro sprint, entrega. É claro que, de alguma maneira, essas etapas que vocês estão vendo aí em cima, análise, desenho, desenvolvimento, isso existe, mas dentro desse sprint. Você entendeu? Eu não sou obrigado a ver de uma maneira mais sistêmica, né? São pequenos pedaços que eu trabalho. E aí, meu filho, faz toda a diferença, né? Aliás, o desenvolvimento é isso, né? Você pegar qual que os algoritmos mais perfeitos em termos de ordenação, por exemplo, de vetor, né? São aqueles cuja metodologia se chama divisão em conquista, tá? Por quê? Porque ele pega o problema maior e divide em subproblemas. Porque aí, teoricamente, ele consegue trabalhar com esses problemas menores de maneira muito mais fácil do que com um problema como um todo, né? Então, você tem várias situações dentro da tecnologia em que dividir em pedaço acaba sendo muito melhor, entendeu? A rede, infraestrutura, modelo OSI. O que que é modelo OSI? Divisão em camada, né? Então você tem um monte de coisa que, se dividir, funciona melhor. Ah, o que é e como funciona o Scrum? Então aqui eu já falei aqui, né? Então aqui, ó lá, já dá para seguir. O grande barato é que eu tenho vamos dizer assim, três alicerces muito claros em Scrum. Primeiro, a inspeção, né? Esse acompanhamento, porque você tem reunião diária, né? Então você tem um acompanhamento, um monitoramento muito forte para a coisa não virar bagunça. A transparência, né? Então, todo esse trabalho ele tem que ser muito transparente, né? De toda a equipe Scrum. E você tem a adaptação. Bonitinho esse dente aí, né? Da escova. Essa é a adaptação. Ela preconiza a adaptação, né? É um método justamente preparado para adaptação, tá certo? E aí o fluxo, né? Isso aqui eu já expliquei, olha lá, aqui ele dá num exemplo qualquer aqui de construção de uma escola, né? Uma gestão de escola. Então, ó, cada backlog, cada trecho do produto, olha lá, eu quero um negócio que possa comportar foto de alunos, registros de notas, diário de classe. Eu tenho pedaços, eu consigo destrinchar isso em pedaços. E aí, cada pedaço dessa aí vira um sprint para mim, de backlog. E aí,
Solta. Eu fiquei sabendo hoje de uma expressão que eu nunca tinha ouvido falar e hoje eu vou falar que é de um amigo meu, professor, que chama Daniel. Bota as borboletas para voar, entendeu? Aí, ó, voa a borboleta. É, pessoas envolvidas no projeto Scrum. Então, eu tenho o dono do produto, né? Ele é o cara. Isso vai estar bem destrinchado aí mais para frente, né, galera? Mas eu já vou aproveitando a imagem e já vou vomitando aqui. O dono do produto é o cara que ele é praticamente seu cliente. É o que seria o sponsor na gestão de projeto tradicional, tá? É ele que vai, que gera, que está gerando a demanda, né? E normalmente ele até faz uma, um interfaceamento com os usuários, com mais pessoas depois. Acho que é o próximo slide que a gente vê isso também. O Scrum Master é o gerente de projeto do PMI. E a minha equipe Scrum é a minha equipe normal do PMI. Tá? Olha lá, ó. Dono do projeto faz o papel do cliente diante da equipe Scrum. Basicamente, é, se uma pessoa, né, se o dono mesmo, quem gerou a demanda, não está interessado, ele que elege uma pessoa para acompanhar isso aí, né? Então aí ele vai, lá, representar as partes, definir os requisitos. Então alguém que possa, se o dono mesmo da empresa não pode fazer isso, tem que ser eleito alguém que possa fazer esse acompanhamento e ele passa a ser chamado a dono do produto. O Scrum Master, né, ele é o gerente de projeto, sem pôr nem tirar, tá? Ele que estimula, que fique de cima, que passa a mão, né, que sabe lidar com todo mundo, é o líder nato, né? Ele tem que saber lidar com a equipe. E a equipe em si, né? Então, as equipes não são grandes, né? Normalmente de sete e no máximo mais duas pessoas aí para auxiliar, mas eu tenho aí esse tamanho já previamente definido. Ela é auto-organizada e autogerenciável. Isso aí é o que mais define não só uma equipe Scrum hoje, como um momento que a gente vive, né? Hoje as pessoas que estavam acostumadas a trabalhar dentro de empresa com supervisor cheirando, cafungando no cangote, essas mesmas pessoas estão em casa, sem o supervisor no cangote. E aí, como é que funciona? Como é que ela vai trabalhar, né? Tem muita empresa que descobriu que o supervisor ele é supérfluo. Ou seja, as equipes, né, os setores, eles se mostraram autogerenciáveis, auto-organizados. Esse é o sonho de qualquer empresário, né? E aí você pega Six Sigma, você pega um monte de metodologia de qualidade que preconiza isso. Os próprios funcionários gerenciam eles mesmos, né? Então você não precisa, você não personaliza o cara ruim, né? Aquele supervisor, não sei o quê, numa pessoa. Por quê? Porque na hora que ele sai, o rato faz a festa. Então, eu não preciso dessa pessoa. A própria equipe se gerencia. Ah lá, ó, o desenho que eu falei. Então, eu tenho lá o meu cliente, que vai, né, o dono do produto, ele é uma pessoa meio que eleita por eles, né? Os usuários, os gestores, né, os supervisores ali, a parte, não só a parte básica, né, da base da pirâmide, mas principalmente a parte estratégica, né? Claro que a base da pirâmide é sempre interessante ela participar, porque é ela que sabe realmente, de fato, o processo,
Não adianta você ficar também só na parte estratégica, né? Porque os caras têm uma outra visão. E para você desenvolver um software que presta, tem que ser bom para o cara da estratégia, mas tem que ser bom para o cara que está lá embaixo. É ele que vai sentar na frente do computador e usar teu software. Se ele não gostar, é ele que tira. Porque ele vai fazer a caveira de tal forma do teu sistema que é ele que tira. Ele vai bater até tirar, tá? E aí a equipe toda lá do Scrum. Uf, por enquanto, não tá dormindo aí não, né? Não, tô esperando a pizza. Suavão, suavão? Hã? Aonde? Quê? Oi? Tá respirando aí? Não, tô prestando atenção, fica tranquilo. Não vai dormir não, hein, meu? Tá louco, bicho? Né? Que ontem, né, todo mundo, a aula do Vagnão. Agora eu quero ver nego falar, porra, Vagnão, já vimos que não é você o cara, não, é o Malaspa. O Malaspa que é o foda. Onde ele tá, a coisa funciona. É. Então, ó, vamos lá. Malaspa. Dando uma aliviada aí para dar uma relaxada na cabeça. Bom, aí ó, começa aí alguns princípios, né? Como se fossem etapas aí, algumas dicas, né? Ou momentos aí que são importantes. Então, essa parte de controle de processo. E aí, volta a dizer a questão desses 3 pilares aí do Scrum, né? Então, a transparência, né? Da onde que ela vem? Ela vem das reuniões diárias, ela vem dos gráficos que são públicos, do backlog que é visível para todo mundo, da comunicação sempre aberta e direta. A comunicação é sempre um ponto primordial, viu, gente? Porque se você pegar a definição de comunicação, é o quê? Um emissor, um receptor e um meio de comunicação, né? De propagação e o que você quer de fato comunicar. Isso é comunicação. Alô? Estão me ouvindo, né? Que ele dá uns. Sim, então. Sim, Tá. tranquilo. Beleza. Então, isso é comunicação, mas a comunicação, ela tem uma premissa muito grande. Ela parte do pressuposto que o que foi transmitido foi compreendido pelo receptor. Porque senão isso não é comunicação. Entendeu? Se você falar com um golfinho, né, ou o golfinho falar com você, quando você puder de novo viajar lá para o litoral do Nordeste, se ele ficar lá, ele está comunicando. Você está entendendo? Não, a não ser que você seja um Dr. Dolittle. Então não tem comunicação, ele está emitindo um som. Eu não sei o que ele está falando para mim, né? Então a comunicação ela parte desse pressuposto que as duas pontas entendem de fato o que está acontecendo, né? Então eu posso ficar aqui falando a noite toda sem vocês não entenderem nada. O que é, Mônica? Tá? A não ser que você esteja. Pode crer. Ou então cachaçado, né? Tá bêbado. Tá? Então, a comunicação em qualquer projeto, ela se faz muito necessária. Mas a comunicação não só como um processo, é a garantia de fato do entendimento. A inspeção, bom, aí, né, boa parte na verdade, quase tudo que eu tenho na transparência acaba me ajudando na inspeção, ou seja, no monitoramento. A partir do momento que eu tenho transparência, eu consigo gerenciar de maneira mais correta, né? Então, quer ver isso aqui, entender?
Vamos imaginar que eu sou chefe de vocês, uma empresa, e agora todo mundo está com um cagaço danado de ser mandado embora. Aí você fala assim, putz, cara, mas como é que será o Malaspina? Não dá, o Malaspina não é claro. Eu não sei qual que é o critério que ele vai ter para mandar, para cortar. Caramba, será que eu tô? Será que eu não tô nessa lista? Ai, meu Deus do céu. O Malaspina, ele não é nítido. Eu não consigo identificar a forma de raciocínio dele, né? Então, quando você se comunica, né, de todas as formas, escrita, oral, de maneira transparente, isso acaba ajudando no monitoramento depois, né? Porque aí você consegue entender. E aí também ah, as minhas adaptações acabam sendo feitas de maneira mais tranquilas, não é um parto, né? Então, solicitação de mudança, após a reunião diária ali fica mais fácil, ajuste nos processos, as identificações de risco, que é muito importante, né? Risco é um troço que é caro, mas que ninguém gosta de fazer. Por quê? Porque é projeção. Risco não existe, né? O- A ação ali, eventualmente, não existe. Você está projetando algo que pode acontecer. E gastar com uma coisa que pode acontecer, nem sempre o pessoal está disposto, né? Então, é, eu sempre dou a questão do seguro de carro. Eu posso bater, então eu não estou muito afim de assumir esse risco. O que que eu faço? Eu terceirizo, né? Quando eu terceirizo, eu estou fazendo o quê? Eu pago um seguro pro carro, né? E aí, você acha que ele também está abraçando sem querer, né? Sem analisar? Não. Ele monta o seu perfil para ver se compensa aquele risco ou não, né? Para ele não compensar o risco, é aumentar o seguro. Por exemplo, para uma seguradora fazer um seguro de carro ou de moto, seja qual for, para uma pessoa homem 18 até 21 anos compensa numa cidade igual a Ribeirão Preto? Claro que não compensa. Não compensa, porque pelo perfil, pela análise que eles fazem, esse camarada é o mais louco, mais vida louca que tem. Então, o que ele faz? Eu não posso negar, mas eu jogo o preço lá em cima. Entendeu? Qual que é o seguro mais caro? É justamente para esse público. Ah, o principal condutor tem 18 anos, quer dirigir moto e quer fazer seguro em Ribeirão Preto? Ai, ai, ai. Enfia a faca no rim, né? É a maneira que ele está falando que não compensa para ele. Mas se mesmo assim você quiser fazer, você vai pagar por esse preço, né? Essa é a jogada, né? Então, o risco é bem nessa pegada. É uma projeção. E nem sempre nego quer fazer isso aí. A auto-organização, a gente está passando por isso, né, meu? Eu acho que a gente vai passar, a gente vai ter que virar equipes Scrum, né? Por quê? Porque todo mundo tá, boa parte aí tá trabalhando home office e você tem que se organizar, né? Aqui é a equipe, né? Como eu falei, a equipe Scrum ela tem que ser auto-organizada, né? Ela tem que debater, ela tem que interagir as pessoas para que todo mundo reme para o mesmo local. E aí, o que que seria auto-organizada, né? Mais ou menos isso, entenda a visão do projeto, entrega resultados tangíveis, aberto a aprender coisas novas. Aí é mais ou menos o que o que eu já comentei no slide anterior. Então, bora lá, só falta 40. Aqui eu já fiz essa comparação, né?
Então, baseado em valor. No caso, a entrega baseada em valor no método tradicional é só lá na frente, e isso no Scrum ele tem vários momentos, né, de que entrega esse valor. A questão do tempo, do time, né? Então, o timing, essa questão até colocou lá, produto ou incremento, né? É, o time das entregas, ele se faz em vários momentos, né? Então, é um controle, é um monitoramento contínuo e permanente. É como se fosse um PDCA automático frequente dentro de cada sprint, né? Eu estou vendo, se eu não estou gostando, eu estou buscando a alteração, a melhoria, acerta aqui, ajeita lá, e vamos que vamos, e vamos todo o tempo, né? Vantagens do Scrum. É lógico que, nesse caso aqui, a grande vantagem seria aquela ali no azul lá, ó, produtividade, né? Essa é a palavra-chave para todo mundo. É o que eu sempre falo, né? Aceitar isso que dói menos, né? A gente tem que produzir entregas cada vez melhores em cada vez menos tempo, né? Contra isso, não tem jeito, não tem como você correr. A gente faz isso na nossa vida, né? Se eu pedir uma pizza, por exemplo, sexta-feira é dia de pizza, né? Internacional de pizza. O duro que aqui em casa eu comi ontem, quer dizer que hoje eu rodei. Ah, se eu pedir via iFood e entre o espaço de produção da pizza e entrega me demorar 20 minutos, tá? Pô, legal. E aí eu peço na outra sexta, uma outra pizza num outro lugar, entre a produção e entrega 1 hora, e na qualidade são equiparadas e preços equiparados, qual que vai ser o seu próximo pedido, onde que vai ser? No que entregou mais rápido, o que teve produtividade melhor, né? Se o resto equiparou, você acha que eu vou ficar com o cara que me demora 1 hora? Pra quê? Não sou doido? Ainda mais... Imagina, vai demorar 1 hora pra gordo, filho. Em 1 hora eu mato todo mundo, eu mato um quarteirão inteiro. Então, a gente faz isso com os outros. Por que que os outros não iriam fazer isso com a gente? Então, aceita isso que dói menos. Não adianta você, porque todo mundo acha que a gente é máquina, que eu tô cansado com isso, que não aguento mais. Beleza. É, levanta uma grana, vende as coisas que você tem e vai morar no Alasca, no meio do mato, sei lá. Você, entendeu? Você resolve essa parada. Enquanto você viver no meio das cidades, infelizmente é isso, né? Então, a grande sacada é o lance da produtividade, é o lance das pequenas entregas. E se eu consigo produzir de maneira satisfatória cada pequena entrega, isso quer dizer, aí é o lance do motoqueiro, que teoricamente a minha entrega maior, né, a minha visão sistêmica, ela vai ser boa também. Se você esquecer do motoqueiro, pode ser a Fórmula 1, que os caras vão fazendo tomada de tempo em cada trecho da volta. Se ele não fizer nenhuma lambança no meio aí, se ele vem cobrindo, batendo os tempos em cada trecho de volta, a volta dele tem tudo para ser a melhor volta daquela corrida. É mais ou menos a mesma sacada. Meu, isso que
que está no slide aí, na verdade, não precisa nem ser só metodologias ágeis, tá? O seu projeto, ele não vai para frente se você não tiver gente boa com você, tá? Na verdade, isso é para a vida, né? Ninguém quer um cara meia boca perto de si, ou ninguém quer uma mina meia boca perto de si, né? Todo mundo quer o melhor que você pode conseguir com um companheiro ou companheira, né? Isso não é nem para profissionalmente falando, é para a vida. Então, dentro dessa ótica, os projetos, ainda mais com essa metodologia ágil, ela precisa de equipes, né, que realmente possa responder a essa situação, esses cenários, porque vamos falar, é uma pressão a cada sprint, né? Você trabalha no limite, né? Cuja objetivo principal é produtividade num mais alto nível. Só que todo mundo cobra por isso, né? Tanto a equipe como o contratado, né? Então, a, a- todo mundo cobra. Por exemplo, eu toda a minha equipe é certificada. Eu não vou cobrar o mesmo valor de prestação de serviço para uma empresa que não tem ninguém certificado, né? Teoricamente, esses meus funcionários, eles são a qualidade de serviço deles é muito melhor. Então, por que que eu vou cobrar o mesmo tanto que o vizinho que não tem essa qualidade, né? Então, é um estilo de vida, vamos dizer assim, né? O cara está acostumado nesse tipo de pancadão e, claro, ele vai ganhar por isso. Ninguém também trabalha de graça. Olha só que interessante, né? O envolvimento, isso também é muito legal. Por quê? Você envolver o seu cliente, envolver o seu usuário, né? Ele tem que se sentir parte do processo, porque senão pode ser que ele te mete o rodo, né? Todo mundo gosta de se sentir importante, né? Você também gosta. Já pensou? Com 2 semanas, com 3 semanas de aula, ao invés de chamar, ô amigo, ô, na sala de aula, eu falar, ô William, cabeçudo, olha aqui. O cara vai falar, ô louco, com 3 semanas, o Eu tô cara aqui, sabe hein? meu nome. É, né? O cara sabe meu nome. Ô louco. Aí com 3 semanas eu falo, Wilker, presta atenção, Wilker. Você fala, porra, o cara sabe meu nome. Caraca, será que isso é bom ou ruim? Não sei, mas o cara sabe meu nome, né? Então, todo mundo gosta de se sentir importante, né? Fazer parte de algo. E aí, meu, como é que você quer que um usuário, o seu cliente, não quer isso, não sinta isso? É lógico que sente, meu, né? Se você, numa esfera muito menor, que às vezes não envolve tanto dinheiro, porque projeto de desenvolvimento, cara, é caro. Dependendo do tipo de projeto, centenas de milhares de reais, se não milhões. Então, um projeto mequetrefe aí tem, por exemplo, e-commerce, vamos pensar no e-commerce aí que está na moda. Você acha? Tem muita empresa aí que não senta na mesa na reunião por menos de 10 mil, você entendeu? Para fazer um e-commerce. Ela nem senta, ela nem toma café. Claro que você consegue mais barato, óbvio, se for filho do vizinho, do parente, do vizinho da esquerda. O cara vai te cobrar 2 mil. Mas eu estou falando uma empresa
que eventualmente tem todo um processo bem definido, né, de análise, de não sei o quê, 10, 10, 10, 10, ele nem senta para tomar café por menos de 10 pau, né? Então, são projetos caros, né? Um projeto SAP. Você está de brincadeira comigo? Projeto SAP é na casa do milhão, eles não conhecem outra moeda. É tudo milhão. Ah, quanto que dá esse projeto? 2 milhões. Ah, tá. E esse aqui? 5. Tá, o projeto total, quanto que dá? Ah, 20 milhões. Ele só sabe falar em milhão. Tudo na Isso casa dos milhões? SAP, sim, é só milhão. Os caras não sabem Caramba. falar outra moeda. Ou por que que você acha que seu consultor SAP, nego, dá até o braço esquerdo para entrar nessa parada? Você Muita entendeu? grana que rola. Um consultor com uma certa experiência, vai, ele já é sênior. Um cara desse chega a ganhar 300, R$ 400 a hora no projeto. Só ele. Então, faz a conta aí, meninão. O cara fica. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos imaginar que você pegou um cara desse, tá? E você tá pagando 400 conto para ele por hora, né? Para ele passar o dia com você conversando, né? Tomando café, conversando. 3.200 por dia. Isso é por dia, não é por semana, não é por mês, não é por dia. E olha lá, se ele tiver que vir lá de São Paulo, ele botou o pé na calçada, tá valendo. Então, fio, bota ele na esquadrilha da fumaça, para ele vir aqui em 10 segundos, porque vai querer economizar, vai botar ele no ônibus, é 5 horas já. O cara 5 horas já dentro o cara já chega aqui com 2 contos já, um cheque de 2.000. Pronto. É, fiotão, a coisa não é fácil, não. E aí, algumas outras etapas aqui, né? Backlog do produto, né? Identificando as necessidades, né? Então, meu, você tem que identificar realmente o que é necessário, né? O que que o cara quer de fato? O que que eu preciso entregar para ele? Isso aqui eu sempre falei para vocês, né? De fato, qual que é o seu problema? No que eu posso te ajudar? E você ter certeza que você não vai repetir o mesmo erro que, por exemplo, o sistema atual do cara. Por quê? Porque se você fizer a mesma coisa, o cara vai tirar você da mesma maneira que ele está tirando o atual, né? Então, claro que, por exemplo, ah, um sistema hospitalar, tá? Sistema hospitalar, você tem noção quanto que custa? Entendeu? Para gerenciar um hospital inteiro. Um sistema de um Albert Einstein, por exemplo. É na casa do milhão, tá? Não tem mil. Não tem essa conversa, não tem de mil, é tudo milhão. O cara implementar o sistema e ele não gostar, ele não vai tirar depois de 2 anos. Ele vai ter que amargar isso, porque custou 10 milhões e não dá para ficar trocando o sistema a cada 2 anos custando 10 pau, né? Isso é uma coisa. Agora, você cobrou 4, sei lá, 10 mil para desenvolver um sistema. Uma empresinha lá, pequena, tal. Por exemplo, vai, não sei quanto que é o sistema do William, mas vamos imaginar que seja 10 mil. Uma empresa, dependendo do tamanho dela, ela tem condições de trocar um sistema de 10 mil porque não está dando certo depois de 2 anos. Entendeu? Às vezes ela vai falar, não, vamos trocar. Por quê? Porque ficar com ele vai ser pior.
Nós vamos gastar mais do que os 10 mil. Então, vamos trocar porque vai ser menos prejuízo, né? Malasca, Tá. por curiosidade, um ERP hoje fica na faixa de quanto também? Então, aí depende muito do tamanho do projeto, né? Porque o ERP, aí ele é um software modulado, aí vai ter que ver o tamanho, quais são esses módulos que vão fazer parte, né? Do projeto e tal. Mas, por exemplo, TOTUS, o SAP não, o SAP ele já enfia a faca no rim mesmo. Mas a Então, TOTUS, essa é bem mais caro. A TOTUS, que a TOTUS fez? Ela comprou um monte de empresas menores, né, que tinha softwares aí em determinadas áreas, e ela praticamente não injetou dinheiro. Ela só comprou e ficou quietinha. Então, nesses casos, os softwares não teve muita, esses softwares não tiveram muita modificação. Mas um projeto ERP da TOTUS mesmo, né? É, dependendo dos módulos que vão estar incluídos aí vai ser algumas centenas de mil aí. Então, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, nessa linha aí. Os caras trabalham nessa faixa aí. Claro que você pegar, quanto maior é o projeto, mais na casa do milhão vai se aproximando. Diga, Alexandre. Alexandre? Ah, tá, agora o microfone está aberto. Ah, tá. Aê! Ele deve ter abrido sem querer. É. Ô, o cara tá jogando, velho. Aí é sacanagem, hein? Aí é sacanagem. Foi pego no flagra. É. É Ó, brincadeira, Alexandre. vamos lá que tá acabando. Tá acabando a metade, né? Metade do. Ô, nem vi quantas pessoas que tinham aqui para passar pro. ah, 9 pessoas. Acho que foi o máximo aqui, né? Acho que ninguém saiu depois. Acho que são 9 mesmo. Tem 10 comigo. Bom, então vamos lá. Então a priorização também é bastante importante, né? Nesse caso aqui, porque é aquela história, né? Como você trabalha com os sprints e pedaços, né, desse bolo aí, você tem que priorizar para ver o que numa ordem de necessidade, né? O que ele precisa já nesse momento, o que é depois, o que é depois. E aí você vai atendendo exatamente o que o cara precisa, né? Olha, nesse momento eu preciso disso, pelo amor de Deus. Beleza, vamos fazer. Fez. E agora? Qual que é a próxima etapa, né? E aí você, dessa forma, vai priorizando e a chance de você ir ganhando o seu cliente vai aumentando, né? Isso é bastante importante. O cara tem que ficar contente com o serviço que está sendo prestado, né? Não importa qual seja o valor, galera. Claro que guardadas as proporções aí, quem pode pagar mais, quem pode pagar menos, enfim. Mas não importa o valor. Importa a experiência que você teve com aquele cara, a experiência que o produto ou serviço dele provoca em você. Então, o cara pode ser o mais barateiro do universo. Se o serviço dele é uma porcaria, não adianta ele cobrar barato. O cara pode ser o mais caro do mundo. Igual o cara que tempera a carne lá com o cisnezinho lá que joga o sal lá, né? Pô, mas o cara trabalha com a carne XYZ, né?
a mais macia, mais não sei o quê, mais não sei o que lá, se custar, sei lá, R$ 3.000 um bife, e a experiência de comer esse bife que me traz uma sensação inigualável, eu vou pagar os 3 pau. Se eu tiver os 3.000 para pagar, eu vou pagar. Então, não é o valor em si, é o que ele proporciona, né? Então, se o cara tiver contente com o que está sendo feito, meu, você pode e ele acreditar no projeto, né? Sobretudo, porque não adianta, ainda mais em desenvolvimento de software, e tal, o cara tem que acreditar que aquilo que ele está implementando vai trazer uma vantagem competitiva para ele. Ninguém implementa tecnologia porque gosta, viu, gente? Todo mundo implementa tecnologia porque, de alguma maneira, ele acha que aquilo trará um benefício, no que se refere à competitividade, né? Então, eu só vou contratar o software do William se eu achar que isso vai me trazer uma agilidade no meu departamento pessoal, e, consequentemente, eu posso aproveitar, de repente, até uma pessoa que está lá e desviar ela para uma outra função. Ou seja, eu vou ter algum benefício. Se não, eu não coloco. Mas tô doido, então? Né? Ah, mas ele precisa para pagar as contas dele. Problema dele, faz menos conta. Né? Tudo que é verdade isso, meu Deus. É por aí o mercado hoje. Ué, mas é lógico, ué. Ué, tá doido? E nessa questão da priorização, como saber o que é prioritário, né? Porque se tudo é prioritário, nada é prioridade, né? Então, mas caramba, como que eu sei disso aí, né? Esse nome da cidade aí, Moscou. Por que, olha lá, ó, o M, must have. Será que tem que ter mesmo? O should have. Ou deveria ter? Could have. Poderia ter. Ou won't have for. Nossa, esse inglês aqui, gente. Pra você falar inglês igual eu tô falando aqui, é 10 anos lá em Londres lavando louça. Won't have for now. Que é isso? Não terá por enquanto. Então, dessa maneira, você meio que define o que é prioritário. A gente deveria fazer isso para a nossa vida. Toda vez que for comprar alguma coisa, mas eu tenho que ter mesmo. Ou eu deveria ter, ou eu poderia ter, né? Se a pergunta for poderia ter, então eu não terei por enquanto, né? Porque se eu poderia, isso não quer dizer que seja obrigatório, né? Então, agora, se eu devo ter, aí eu tenho que comprar, comprá-lo-ei. Mas se a resposta é poderia ter, o cara não vai comprar, ou o ideal é você não comprar, porque realmente não, você está comprando por um impulso, né? Vamos dizer assim. Estamos acabando. Falta muito, não. Planejamento e release. E aí, ó lá, falta 3 etapas, mas as outras é bem, bem, bem rápido. Criando as histórias de usuário, né? Então, como você vai pegando cada pedaço, vamos imaginar que cada pedaço desse backlog seja uma história, né? É um momento. Por quê? Porque cada backlog desse, ele gera esse processo inteiro. Então, cada processo desse inteiro é uma história, tá? Então, aí você vai gerando essas histórias. E sempre é interessante você gerar esse banco de conhecimento. E não ficar só na cabeça, documentar. Porque se fica só na cabeça da pessoa, isso quer dizer experiência, não quer dizer banco de conhecimento.
É banco de conhecimento para ele, não para a empresa. E apesar de que os projetos são feitos por pessoas, né, são baseados, né, são desenvolvidos, melhor dizendo, em pessoas, eles não podem e não devem ser baseados em pessoas. Ou seja, eu não posso depender de uma pessoa ou pessoas específicas para fazer aquilo. A ideia é não depender de pessoa, né? É depender do processo. E aí, se eu arrumar uma outra pessoa que saiba fazer esse mesmo processo, eu tenho a continuidade da minha operação. Agora, se eu dependo da pessoa, aí eu dependo da experiência dela, eu dependo do olhar clínico dela, e não sei o que lá. Se essa pessoa pegar coronavírus e morrer, eu vou morrer junto, porque eu não tenho ninguém que possa substituir. Então, essa história de usuário vai muito nessa pegada, tá? Você criar esse banco de conhecimento em que essas experiências elas são compartilhadas. E aí, claro, se possível, documentar isso para que fique registrado de fato ah, o que foi de acerto, o que foi de erro, né? Porque aí sim eu consigo manter a continuidade das minhas operações, tá certo? E aí, planejando os sprints, né? Então, eu identifiquei o backlog, vou para o meu sprint lá, né? Ou seja, pego um pedacinho e taca-lhe pau, né? E aí eu começo todo o processo lá que a gente já viu. E aí, algumas coisas aqui específicas, né, do projeto, do produto, aliás. Define a próxima história a ser selecionada para ser dada de sprint. Então, a história é esse pedaço aí que eu te falei. A equipe Scrum avalia a história, garante que existe um perfeito entendimento e estima o esforço. E ainda a equipe Scrum, ela vai se comprometer com um subconjunto de histórias que estimaram e que conseguirão entregar na próxima sprint. Então, você vê que cada juntada dessa aí, né, é uma história. E aí e é legal assim, quanto mais histórias você já tem dentro do processo, né, dentro desse projeto Scrum, vai ficando mais fácil de você, inclusive, fazer as outras, porque você já começa a ter uma noção até da produtividade da equipe, de como que são os clientes, né? No caso específico, o dono do produto. Então, a coisa vai fluindo de maneira melhor. Criando tarefa, né? E aí você cria as tarefas e toma-lhe pau. A implementação, né? Nessa implementação é o lance do controle das reuniões diárias, e aí tem uma outra sigla também que ajuda, que é GIFTs, né? Que seria aí de presentes. Então lá, Good Start, ajuda a começar o dia bem, promove a melhoria contínua, improvement, Focus, reforça o foco no que realmente importa, o T de Team, né, reforça essa questão da equipe, e o S de status, comunica o que está acontecendo. Então, essas reuniões, elas podem ajudar esse lance aí, né? Não só de você ter um estímulo, ajudar a focar a equipe, né? Aí é o showman, né? Eu acho que esse Scrum Master aí é aquele showman, né? Que ele chega, não é só, não se faz só
daquele cara que fica gerenciando e verifica se as coisas estão indo da maneira que teriam que ir. Eu acho que esses caras, e por isso que eles ganham mais, né, que são tão importantes, esses caras eles têm a difícil missão de arrancar da gente o que a gente tem de melhor, que às vezes nem a gente sabe, né? O cara identifica e de alguma maneira ele consegue fazer com que você ah, faça, né, algo de uma maneira que nem você mesmo sabia que era capaz. Olha lá, a parte do entregando valor, obtendo aprovação, é homologação, né? Isso aí isso é lógico, né? Eu tenho que ter essa homologação a cada passo. E entregando os entregáveis, né? Que é o release, aí, pum, beleza. Você homologou, partir para outra, próxima história, né? Ou seja, próximo backlog com o seu processo. Aqui, olha lá, os releases, né? Olha a quantidade de release que eu tenho possíveis, né? Release, né? Na verdade, eu posso ter infinitos aí, né? E acabou. A aula está aqui as referências do Gustavo Farias, baseado nessa. Aí vai os créditos para ele. Gestão ágil com Scrum. Aí, ó. Tá vendo só como quando eu falo, eu falo. Olha lá, ó. 60 slides, gente. Tá vendo aí, ó? Só 60 uma hora e slides. 40. Hã? Só uma hora e 40. Tá vendo só? Quando eu falo que dá, é porque dá. Entendeu? Fica meio vomitado, mas que dá. Não. Mas, entendeu a jogada? Passou até que não doeu, fala a verdade. É bem teórico o conteúdo, né? Podia ser pior, né? Podia ser pior. Cara, tem aula, por exemplo, que às vezes eu dou na faculdade, eu preparo também nessa linha assim, ó. Vou preparar uns 60 slides. Cara, eu vou até 9h30 da noite sem parar, né? Porque às vezes é um assunto que demanda mais explicação e você espera que a turma faça questionamentos e tal. Cara, dá 1 hora, acabou tudo. Você fala, ai, meu Deus do céu. Né? Porque você vai deixando, você vai engatando e vai embora, né? E a teoria ela é complexa por isso. Você não sabe direito, apesar que fica entre a teoria e a prática, você controla melhor o tempo pela teoria, porque eu sei a velocidade que eu vou explicar isso aqui, né? E se eu perceber que está ficando pouco ou muito, né? Eu consigo gerenciar isso. Prática, não. Prática, às vezes eu dou um exercício, a turma pode deschavar em 5 minutos, como levar um dia inteiro, né? Então, a prática ela é mais complexa por causa disso. Você foge da tua mão, né? Amanhã eu vou dar uma aula assim. Eu vou conectar às 8 da manhã. Eu estou dando eu estou dando uma introdução do Power BI lá que eu falei para vocês, daquele meu vídeo lá que a gente passou. E eu preparo, é a última aula da turma. O horário de aula, das 8 a meio-dia. Eu vou conectar, como é o último dia, né? Preparei, na verdade, eu estou com um exercício aqui na cabeça, peguei uma base até de um curso que eu fiz, e eu vou falar para eles, ó, eu vou ajudar a tratar a base. O resto é com vocês. Tô aqui quando vou ficar conectado, vou ficar sentadinho. Se precisar alguma coisa, é só falar, mas eu não quero nem saber, eu quero ver o resultado no final.
É para dar esse mesmo exercício, é para durar o dia inteiro, quase. Vai até meio-dia, com certeza. Ele vai dar um trampo dos infernos. Não, eu vou ficar com eles, a minha aula amanhã vai demorar meia hora. O resto é com eles. Se eles Power demorarem. BI. Power BI. Tô É salvando o... aqui, ó. Tô dando uma pesquisada aqui. Cara, é top. É top, é Não, monstro. aquele dia da apresentação eu gostei demais da ferramenta. Eu achei muito Cara, top. e eu mostrei uma coisa ridícula. Caramba! Ridícula. Só que assim, né, meu? Por isso que eu falei, inclusive, naquele dia, conhecimento que o Wagner vai passar, principalmente, porque é muito baseado é, na verdade, esse analista de dados, que é a nossa, o cargo agora do presente agora, né? Não ia falar nem do futuro. É analista de dados, cientista de dados. Por quê? Porque a gente gera muita informação e precisa de gente para montar isso aí e tal. E fazer, eventualmente, algumas análises, né? Ah, e o Power BI vai muito nessa linha de você montar esses BIs, né, e fazer análises de maneira rápida. Mas isso não quer dizer que seja fácil. Por quê? Porque você pode conectar num banco de dados, você pode importar arquivos de vários tipos de fontes, né? E aí, cara, você tem a parte básica, você tem a parte intermediária e a parte avançada, né? Então, só para você ter uma ideia, seria comparado ao Excel, assim, o Excel básico, Excel intermediário e Excel avançado. Vamos considerar o Excel avançado com VBA, com codificação VBA. No Power BI, eu tenho a parte básica, eu tenho uma intermediária que normalmente está muito relacionada com função DAX, que a Microsoft ela acabou criando essas funções, chama função DAX, e aí a linguagem M e linguagem R. Tudo isso dentro do Power BI. Aí o bicho pega. Eu tô gatinhando, né? Já aprendi a lidar com algumas funções DAX, que é muito legal. Ah, alguma bem pouco de linguagem M e nada de linguagem R. Porque a linguagem R é o monstro mesmo. Aí você é o cara. Mas, cara, já dá com função DAX, você já faz um estrago gigante. Gigante. O negócio é monstro. É que talvez como eu falei, eu crie algumas aulas, né? Seguindo aquela linha lá de 10, 15 minutos, mostrando coisas bem simples e rápidas, mas eu preciso ter tempo. Aí eu vou passando para vocês conforme eu for desenvolvendo. Chique, deixa eu. Alguma dúvida? Michele?